E sobre esse tema, vamos receber agora o ex-diretor do Banco Mundial, que é o Carlos Braga, para falar justamente a respeito de toda essa situação. Seja bem-vindo, Carlos. Um prazer estar com vocês. Carlos, nós ouvimos o presidente falar que não precisa do aço mundial. É verdade isso? Não, isso é um equívoco. Evidentemente, as empresas siderúrgicas americanas hoje estão operando com 70% da capacidade. Então, eles têm espaço para aumentar a produção, mas, obviamente, essa medida vai ter um impacto sobre os preços tanto do aço quanto do alumínio nos Estados Unidos, como já ocorreu em 2018, quando ele também impôs tarifas semelhantes no contexto de uma ação 232, que é no sentido de segurança nacional. Carlos, inclusive, até falando sobre esse fato, em 2018, até o próprio setor se manifestou pedindo recuos em relação a essas sobretaxações, porque trazia problemas para a própria indústria americana e algumas concessões foram feitas. Como agora essa situação deve caminhar, na sua opinião? Pois é, o que vai acontecer, obviamente, é que os setores que utilizam aço e alumínio para os seus produtos, por exemplo, a indústria automobilística, vão ser fragilizados com essas medidas. Para o setor siderúrgico, no curto prazo, é uma proteção que os favorece, mas para o resto da economia, para os consumidores, no final das contas, isso tem um impacto negativo, né? Naquela época, o senhor Trump, né, na sua primeira administração, acabou introduzindo algumas exceções, inclusive para o Brasil, né? Através de negociações, ele pegou e aceitou impor cotas. E dentro dessas cotas, então, as tarifas não se aplicariam. Era uma medida protecionista, mas facilitou o ajuste no caso brasileiro. Hoje, pelo menos as declarações que ele fez ontem, ele deixou muito claro que não haverão exceções. Vamos ver, né? É muito difícil prever se isso vai realmente acontecer ou não. Carlos, a pergunta agora é da Deise Chiocari. Carlos, eu vou fazer também uma pergunta de previsão, né? Não tem como fugir. Mas, dada essa imposição de tarifas, isso pode gerar retaliações comerciais e afetar as cadeias produtivas globais? E até que ponto essa medida representa um movimento estratégico do fortalecimento da indústria nacional, ou ela pode ser considerada um erro de cálculo que pode prejudicar a competitividade da economia americana no longo prazo? Certamente é um erro de cálculo em termos de competitividade de longo prazo. No curto prazo, como eu já mencionei, para a indústria siderúrgica e de alumínio, isso vai ser bem recebido. No final das contas, o que o senhor Trump está tentando atingir é a China. Embora a China tenha uma participação muito pequena hoje, em termos das exportações para os Estados Unidos, em virtude de medidas protecionistas anteriores, a China hoje produz mais do que 50% do aço mundial. Então, de certa forma, a China substituiu os Estados Unidos. Ao final da Segunda Guerra, os Estados Unidos produzia cerca de 50% do aço mundial. Hoje é a China. O que acontece? O que a China está fazendo? Como o mercado doméstico da China enfraqueceu, principalmente por causa da crise do setor imobiliário, eles estão aumentando exportações para países como o Vietnã, por exemplo, que então processam esse aço e aí sim exportam para os Estados Unidos, para a Europa, etc. Então, de certa forma, esse é o alvo, vamos dizer, escondido que o senhor Trump tem na cabeça. Mas eu não vou fazer previsões porque é muito difícil você identificar o que ele tem na cabeça. O que eu diria é basicamente muita calma nessa hora, caldo de galinha não faz mal para ninguém, vamos esperar para ver realmente quando, em março, essas medidas sejam impostas. Para nós, Brasil, impor retaliação a produtos americanos é dar tiro no próprio pé. Por outro lado, é bem verdade que se essas medidas de bullying que a administração Trump está implementando se tornam a marca desses próximos anos,
não apenas o Brasil, mas todos os países no mundo vão começar a reagir. Carlos, o freio a essas medidas do Trump será o reflexo justamente nos Estados Unidos, ou seja, se houver uma reação de aumento da inflação, preços, só isso poderá pará-lo? Certamente esse será um dos fatores a ser considerado. Eu diria que menos preços especificamente, né? Na última vez houve um aumento de preços aí da ordem de 2%, de acordo com alguns estudos do próprio International Trade Administration nos Estados Unidos, né? Mas certamente isso vai fazer com que o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, passe a ter uma política mais, vamos dizer, conservadora. A expectativa até meados do ano passado é que teríamos significativos cortes em taxas de juros. Essa expectativa já mudou e há até a possibilidade que, se o impacto nos preços for significativo, há uma coisa ainda a se ver, né? Que o Fed vai aumentar as taxas de juros, e isso terá implicações para a economia americana e para a economia mundial. Também a gente tem que pensar o que vai acontecer com o dólar, né? No curto prazo, essas medidas que aumentam a incerteza na economia mundial tendem a fortalecer o dólar. No médio e longo prazo, elas tendem a fazer com que a procura por alternativas ao dólar, inclusive o ouro, né, se transformem em estratégias mais elaboradas ao redor do mundo. Agora, Carlos, se por um lado há essa preocupação, pensando aqui no Brasil, como essa tributação sobre aço e sobre alumínio, muitos especialistas falam que essas ameaças de tributação, e aí eu estou falando em vários setores, para México, Canadá, houve um recuo por parte dos Estados Unidos, mas ninguém garante que Trump possa voltar a impor essas tarifas para esses países. Há uma ameaça também de sobretaxar a União Europeia. As alíquotas maiores já estão valendo para a importação de produtos, alguns produtos chineses, e houve também a resposta dos chineses. Então, nesse sentido, há especialistas que falam que o Brasil pode ganhar terreno nessas outras áreas. Qual a sua visão sobre isso? Olha, a gente observou lá na primeira guerra comercial, entre aspas, entre Estados Unidos e China, que, por exemplo, a China retaliou focando particularmente no agronegócio, né? A Europa, por sua vez, retaliou focando nas motocicletas Harley Davidson, no Bourbon do Kentucky, etc. Mas no caso da China, isso acabou criando espaço para as exportações de soja brasileira para o mercado chinês. O Brasil e a Argentina foram os grandes beneficiados, tomando o mercado das exportações americanas nesse contexto. Então, a complexidade hoje do comércio internacional pode levar a algumas vantagens, sem dúvida nenhuma, para o Brasil, particularmente no contexto do agronegócio. Mas a gente tem que lembrar que essa situação de incerteza, essa situação de conflitos crescentes, certamente vai impactar a taxa de crescimento da economia mundial e, obviamente, também dos Estados Unidos. Embora o senhor Trump volta e meia fala que isso será uma maravilha, mas, na realidade, a gente sabe que essas medidas vão impactar a taxa de crescimento, não apenas no mundo, mas também nos Estados Unidos. E isso não é uma boa notícia para o Brasil. Vamos seguir acompanhando essas movimentações, o que vai se concretizar, o que não vai. Queria muito agradecer ao ex-diretor do Banco Mundial, Carlos Braga, pela entrevista. Muito obrigada, Carlos. Até a próxima. Foi um prazer.